Nem sempre a convivência entre africanos e brasileiros é mansa, serena. Quase sempre quem chega prefere viver em condomínios fechados, perto dos compatriotas. E é claro que hábitos de consumo, por exemplo, muito diferentes, nem sempre facilitam a integração. A África é a grande vitrine de um tipo de relacionamento entre as nações do mundo chamado cooperação internacional. Foi só no século XXI que a cooperação ganhou força na política externa brasileira. O Brasil participa hoje de estratégias militares de defesa do litoral africano e tem presença de destaque na medicina, no desenvolvimento de técnicas agrícolas, na música e, é claro, na produção de conteúdo para a televisão. É do branco, colarinho, gravata, chapéu panamá. Eu gostei muito da Tieta. Gostei muito do Bem Amado. Estou a gostar muito do Paixão. Eu gosto da novela, essa novela que sai agora à noite. Como é que se chama? Máscaras. Eu gosto de Rebelde, porque essa novela de jovens, não é? Aprendo. E gostei também da novela de Vida Sem Choque, que aí acabou. Como estou a ver agora, Tititi é a que está a marcar mesmo. Adoro a novela. O Clone. Não é de hoje que as novelas brasileiras correm o mundo. O Bem Amado, feita a partir da obra de Dias Gomes, foi a primeira telenovela brasileira a ser exibida no exterior. Foi no México, em 1976. Mataram o prefeito! Venham aqui! Mataram o prefeito! Nos países que falam português, a influência desses muitos anos de teledramaturgia brasileira é visível. Muita gente pensa que elas são somente para entretenimento, mas na verdade são também educativas. Por exemplo, as moçambicanas de antes não usavam pouca roupa, né? E agora isso, sim, já é muito mesmo diferente, tal como antes. Agora já vestem muito pouca roupa, já estão mais à vontade na rua, assim, andando meio peladinha. Achamos que é um país, né, maravilhoso, cheio de surpresas. Exato. Que todo mundo gostaria de ir para lá. As novelas do Brasil que são boas e eram muito aplaudidas no princípio, mas passado algum tempo as pessoas já começam a pôr um pé atrás, porque acham que as novelas brasileiras trazem de certa maneira uma influência que não é muito positiva no tecido social e cultural do país. Tudo muito sem graça, já que você não me deixa comprar nada com decote. Nós, por assistirmos muita novela, muitos programas brasileiros, acabamos pensando que podemos vestir como as brasileiras ou os brasileiros vestem. A cultura brasileira está sendo consumida pelos jovens, né? De uma parte boa e outra parte negativa, né? Aí você vai me dar valor, não vai, meu petisquinho gostoso? O seu tio vai acabar conseguindo nos separar. Uma das preocupações dos moçambicanos é com a criatividade do brasileiro no uso do idioma. Novidades que acabam chegando ao continente africano junto com as novelas. Posso falar, por exemplo, da questão da língua. Hoje em dia, as pessoas que assistem muitas novelas brasileiras têm uma maneira de falar que já contrasta com aquilo que era o falar comum de um moçambicano há um tempo atrás. Vou dar um exemplo. Tô nem aí. É uma expressão tipicamente brasileira. Em português a gente não diz não estou para isso. Mas agora é muito normal encontrar um cidadão qualquer, em qualquer esquina, a dizer tô nem aí. Nós acabamos pegando algum sotaque, algo que eles utilizam no calão, nós também acabamos usando. Há quem goste das novidades. Tem muita coisa que vem nos ajudar, que vem mudar. Estamos num mundo moderno em que o mundo tem que ser aberto, então devíamos aprender a tirar o que é de bom. Nem todas as novelas são aquelas historinhas, não é, de amor e por aí fora, com alguns dramas pelo meio. Algumas são novelas muito interessantes do ponto de vista histórico. Já tiveram aqui novelas que falavam da escravatura de uma maneira interessante. Hoje em dia podemos dizer que há um certo exagero sensualista nas novelas. Para algumas camadas sociais aqui moçambicanas pode ser aqui violento. No entanto, as primeiras novelas que vieram aqui
vieram trazer, vieram arejar este ambiente, porque durante os tempos da Revolução pesada aqui, havia uma espécie de, sei lá, quase proibição do casal amoroso de se manifestar livremente na rua, de mãos dadas ou beijando-se, etc. E a novela veio romper um bocado com este tipo de rigor. Eu tomo um banho rápido e volto. E você fica aqui tomando sol com a vinha. Nos programas que nós assistimos na TV, então as pessoas captam aquilo aí e põem em prática. A cultura do Brasil está sendo, bem, estamos a viver brasileiros. O brasileiro é do tipo de pessoa muito comunicativa. O brasileiro, aquilo que a gente vê da novela é aquilo que é o brasileiro. Mas não são apenas as novelas brasileiras que dominam as telas dos televisores e o imaginário de muitos africanos. Há algo que também mexe com as profundezas do ser humano: a fé. Nos países de língua portuguesa, quase todas as emissoras vendem horários às igrejas e transmitem programas evangélicos brasileiros. A influência cultural por esse caminho também é inevitável. Algumas pessoas falam, por exemplo, os padres, pastores moçambicanos já falam com aquele sotaque brasileiro. Eles trazem a maneira de crer, a melhor maneira de acreditar em Deus, de ver o mundo, etc. E vêm ensinar da mesma forma como fizeram os portugueses, da mesma forma como fizeram os árabes, de uma forma agressiva, violentam, de certo modo, os princípios básicos de uma sociedade. Há aqui uma destruição forte da cultura. Quer dizer, ensinar a um povo a maneira de ver a sua vida, ver Deus, ver o universo. Isso é destruir uma essência. As preocupações da escritora moçambicana Paulina Chiziane têm por base fundamentos históricos, sequelas de 1000 anos de colonização na África. Os portugueses vieram com a religião. Os islâmicos vieram primeiro com a religião. Para nós, em África, a religião vem antes da colonização. Será que nós seremos colonizados pelo Brasil nos próximos anos? Não sei. Mas eu me pergunto sempre. E a gente diz, mas afinal quem é o brasileiro? Afinal o que é que eles querem? Aquele Brasil romântico que era nosso dos anos 70, habitava as nossas mentes, o Brasil da música, o Brasil maravilhoso, começa a tornar-se qualquer coisa que nós não estamos a reconhecer. Sim, eu tenho medo. Não vou mentir. Eu tenho medo. Porque são poderosos. Mas não é só medo que a influência brasileira inspira. Moreira Chonguissa é saxofonista e etnomusicólogo, aquele que estuda as origens musicais a partir dos laços étnicos entre os povos. Ele crê que o modo brasileiro de difundir a cultura deve servir de modelo. Se a gente for olhar para o Brasil, por exemplo, né, que eu acho um país que eu também gosto muito, é uma referência no que eu faço, é que a identidade cultural é sempre presente em todos os aspectos. Desde a caipirinha, desde a havaiana, desde o samba. O futebol não é desporto no Brasil, é cultura. Desde a própria bossa nova, desde o próprio samba. Até se deu o nome a um aeroporto chamado Antônio Carlos Jobim, acho que não estou em erro, no Rio, não é? A música brasileira está em toda parte por aqui. Tem para todos os públicos e agrada bastante. Aquele canta isto que me mexe, toca, aquele quando me pega. Michel Teló. Michel Teló. Nossa, assim você me mata. Leonardo. Mentirosa, traiçoeira. Alcione. Alexandre Pires. Ivete Sangalo. A Paula Fernandes. Cantor favorito foi o Belo. O Belo marcou-me bastante. Não deixa esse nosso lance cair na rotina. Você tá fugindo dessa adrenalina. Apesar de temer pelas consequências da forte influência do Brasil na vida dos moçambicanos, a escritora Paulina Chiziane reconhece que também foi influenciada pela música brasileira. Nos anos 60, quando eu me tornei uma pessoa adulta, a primeira grande influência musical que eu conheci foi do Brasil.
Portanto, eles cantam qualquer coisa que nos encanta, sem dúvida. Porque o samba nasceu lá na Bahia. A música brasileira faz parte, desde o tempo colonial, digamos, quase que de um acervo de uma parte cultural nossa. Nós estamos marcados muito pelas músicas brasileiras da época. Se você fala numa Gal Costa ou no Caetano Veloso, todo mundo aqui sabe, que já ouviu a sua canção. No coração da baiana também tem ilusão, canjerê, emoção, candomblé pra você. Um brasileiro em especial, chamado por muitos de rei em sua terra, impera também na África lusófona. Veio o Roberto Carlos. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Agradeço ao Roberto Carlos o facto de muitos moçambicanos terem aprendido os rudimentos da língua portuguesa através das suas primeiras canções, que eram muito simples, as letras eram extremamente simples e extremamente bem entendíveis. No início dos anos 1970, o rei esteve na África para alguns shows. Era o tempo das lutas de independência, os ânimos andavam exaltados. Eu entrevistei o Roberto Carlos em 1972, quando veio cá. Eu fui muito agressivo com o Roberto Carlos e peço-lhe aqui uma desculpa pública, passados esses anos todos. Nós estamos em luta contra o colonialismo e nós insurgimos pelo facto de Roberto Carlos, desobedecendo aquilo que seria a diretriz da União dos Artistas norte-americanos e da América Latina e outros, que era não cantar nos países do apartheid, nos países colonizados. Roberto Carlos, por causa da língua, por causa das afinidades, veio cá. E nós fizemos uma entrevista e até fotografámos ele a cantar o Amado Amante, que era uma música da época, de olhos fechados. É no mundo tão ingrato, solo tu, amada amante, lo das todo por amor. E nós fizemos um título terrível na capa da revista Tempo, era Roberto Carlos, de olhos fechados para a realidade. Mas ele na entrevista dizia uma coisa muito importante: a mim só o amor é que me move. Então eu peço aqui ao Roberto o meu perdão sobre aquela nossa atitude um bocado agressiva perante aquela mensagem de amor que ele tinha. A chegada intensa de estrangeiros a uma região sempre mexe com a economia local. Mais gente comprando mercadorias ou serviços, preços mais altos. Assim é também com os imóveis. Em Maputo, Moçambique, o aluguel de um apartamento de 3 quartos, residência de classe média, custava há 3 anos o equivalente a $1.000, mais ou menos. Hoje custa pelo menos 4 vezes mais. E isso afasta o morador local das áreas mais nobres. Antonieta é corretora. O público-alvo do trabalho dela são os estrangeiros. Neste preciso momento estou a trabalhar com estrangeiros. Não que eu só queira estrangeiros, é o que tem me aparecido. Em Tete, onde a Vale extrai carvão mineral, aos poucos os brasileiros ajudam a mudar a paisagem da cidade, principalmente por seus hábitos de consumo. Com a vinda dos brasileiros à cidade de Tete, fez com que a cidade de Tete tivesse uma outra imagem, uma outra cara. Mais bonita, mais limpa, mais produtiva. Os brasileiros em Tete estão fazendo bem. A cidade de Tete está modificada, estamos a gostar, tem mais carros, o ambiente já é outro. Eles trouxeram quase modernismo em Tete, né? Sim, então muito obrigado, eu agradeço bastante a eles. Tinha muitos desempregados, então isso já é muito, né? É um passo. Há contradições, no entanto. É uma parte positiva, pois estão a desenvolver mais a nossa província, mas tem uma parte negativa que alguns andam com algumas adolescentes e a prostituição aumentou muito. Não é satisfatório, porque uma parte dos moçambicanos não estão à vontade. Né? Muitos se queixam de que os brasileiros vivem isolados, têm amigos só entre os compatriotas e estão sempre em seus condomínios fechados. Uma primeira fase eles sempre ficam em grupos, mas acredito que um e o outro ainda conseguem se integrar. E a atividade industrial também divide opiniões. Devia não só olhar para a mão de obra, que eu julgo que seja mais barata, mas também olhar para a questão das estradas. Na África, o Brasil ensaia passos ousados na chamada cooperação internacional. A Fiocruz, ligada ao Ministério da Saúde do Brasil, que em Moçambique implanta uma fábrica de medicamentos para o combate à AIDS. A nova indústria já começou a embalar e a controlar a qualidade de remédios vindos do Brasil. Em breve vai produzir os seus próprios.
Acordos de cooperação têm permitido aos africanos receber ajuda do Brasil na construção de programas que incentivam a produção de conhecimento. A Embrapa, por exemplo, atua na pesquisa agropecuária em vários países. Já a Universidade Aberta reforça o sistema educacional a partir da capacitação de professores, e instituições como a Universidade Federal de Minas Gerais têm investido no intercâmbio como forma de integração. Temos um doutorado em educação já funcionando em Angola. Temos a perspectiva de fazer uma pós-graduação conjunta, UFMG Viçosa, para a área de alimentos e nutrição com Moçambique, de maneira que nós temos que somar os esforços e ter complementariedade. Nós temos uma dívida social e política em função da escravidão e, portanto, temos um compromisso de solidariedade no que eu chamei uma internacionalização solidária, sem dominação e sem submissão, em torno de um desenho novo dessa integração mundial. Eu acho que o Brasil tem que fazer duas coisas em relação à África. A primeira, que é atender a demanda que os países africanos estão pedindo em termos de cooperação técnica e algum apoio financeiro. Um segundo ponto importante que o Brasil tem é de assumir essa liderança política. O Brasil é visto hoje como o irmão maior dos países de língua portuguesa. Nós não temos uma agência de cooperação como nós precisaríamos ter. Isso está faltando. O Brasil precisa fazer essa lição de casa. Os laços de cooperação entre o Brasil e a África não estão só nos países de língua portuguesa. Estamos na Namíbia, país que foi colônia inglesa, alemã, foi ocupado pela África do Sul e na década de 1990, apenas 21 anos ficou de fato independente. Na Embaixada Brasileira, na capital, Windhoek, existe um escritório da Marinha do Brasil, onde fomos recebidos pelo adido militar que está deixando o cargo, o capitão de Mar-em-Guerra Juarez Embuzeiro. Presente também outro oficial da Marinha de mesma patente, que está assumindo a função, Roberto Assis. Tudo acertado com eles, partimos para Walvis Bay, no litoral, a 400 quilômetros da capital. No caminho, vamos passar pelo deserto do Kalahari. O país tem território mais de 4 vezes maior do que o estado brasileiro do Paraná, mas apenas 2 milhões de habitantes. A bela cidade litorânea de Walvis Bay é o principal porto do sudoeste africano. Aliás, esse era o nome da Namíbia antes da independência. 37 famílias brasileiras moram aqui, o que dá umas 100 pessoas vivendo entre os quase 90 mil habitantes locais. A Namíbia é um país muito jovem e foi só neste século que decidiu investir para valer numa marinha de guerra. Porque o país depende muito do seu extenso litoral para carga e transportes de pessoas e tinha mais realmente que fazer um esquema de defesa à altura de tudo isso. É por isso que os militares da Marinha do Brasil estão aqui para treinar e ajudar na formação, na construção mesmo, desde a base dessa marinha namibiana. Nós, fuzileiros navais, pela experiência que nós temos de 204 anos, nós fomos convidados a apoiar a estruturação dos fuzileiros navais da Namíbia. Nós chegamos em 2009, mas antes de 2009, nós já tínhamos militares da Namíbia, da Marinha da Namíbia, realizando intercâmbio no Brasil nos nossos estabelecimentos de ensino. Isso desde 94. Nossa marinha, já bicentenária, uma marinha namibiana que é bastante incipiente. Nesse sentido, houve a cooperação, tanto da parte de formação de pessoal, na parte de assessoria técnica administrativa que nós estamos fazendo aqui, para que eles formem a sua marinha. A marinha namibiana não revela quantos militares já foram formados pelo Brasil, nem quantos navios tem. Alguns foram doados ou vendidos pela Marinha do Brasil, outros fabricados em estaleiros brasileiros. Cooperação e negócios andam juntos. Os brasileiros se dizem satisfeitos com os resultados de seu trabalho. Eles têm características que nós ficamos admirados ao observar. Por exemplo, na atividade terrestre, e nós conhecemos isso dos quenianos, eles têm um desempenho excepcional. Eles andam, correm excepcionalmente. Então, o que a nossa missão tem aqui, as tarefas importantes, é passar a cultura marinheira para eles. O amor ao mar, né, o respeito ao mar, uma cultura de manutenção de equipamentos,
uma cultura de condução correta de meios navais, que é um meio de guerra. A parceria militar com a Namíbia vai além do repasse de tecnologia, do treinamento e dos negócios. É estratégica quando se pensa no Atlântico Sul. A Namíbia está logo ali do outro lado do mar e o Brasil tem a maior marinha do Hemisfério Sul. Missões militares têm dia e hora precisos para começar e terminar. Nesse caso, um tempo bem longe de casa, do outro lado do Oceano Atlântico. Esses oficiais, escolhidos no Brasil entre os fuzileiros navais e o pessoal da Armada, são substituídos em média a cada 2 anos. Eu sou o capitão de corveta, fuzileiro naval, André Luiz Guimarães Silva, e já estou na Namíbia há 5 meses. Eu sou o capitão-tenente auxiliar fuzileiro naval Vicente e estou aqui na Namíbia há 5 meses. Eu sou o capitão-tenente fuzileiro naval Luiz Gustavo Fonseca Chaves e, a exemplo do comandante André Guimarães e do capitão Vicente, estou aqui há 5 meses. Junto com eles também chegou o capitão de corveta Jonatas Moscoso, que nos convida até a bela casa onde vive com a mulher Diana e a pequena Daphne, filha do casal. Antes da mudança, o susto da notícia. De repente, com 1 mês de antecedência, vai para a África. Como assim? Ele recebeu a notícia às 10 horas da noite. Eu fiquei até 2 horas da manhã pesquisando o local. Como é que era Alves Bay. A mãe dela pesquisando também, né? Eu com minha mãe de um lado, minha mãe do outro lado. A gente pesquisando, falando, olha como é a cidade, tô te vendo foto. Fica mais 2. Eu e minha mãe no telefone pesquisando na internet como era a cidade, né? Aí começou a falar várias coisas que foi até acalmando o coração dela, principalmente. Né? Porque pra mim, onde a Maria me mandar, eu tenho que estar pronto pra ir. Logo tudo seria diferente. Eu tô adorando, né? Como eu falo,